Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia. Galera, são 9 horas da manhã. Estou saindo aqui do Rio de Janeiro em direção a Teresópolis. Percurso aí de 120 quilômetros, tá? Estou aqui próximo a Guapimirim e queria bater um papo com vocês hoje aí a respeito de um assunto que alguns inscritos aí, no caso, vêm perguntando, alguns colegas vêm perguntando a respeito da Versys X300, se ela é uma moto boa. E eu gostaria, no caso, de aproveitar, né, além de falar algumas coisas que eu acho aí sobre a moto, eu gostaria de fazer um comparativo aí com a XRE 300, né, já que é uma moto que eu tive, é uma moto, é a minha antiga moto, é anterior à Versys, né. Eu tinha uma XRE 300 2022-2023 e agora eu tô com a Versys 2024, né? São excelentes motos, todas as duas são excelentes motos, mas algumas particularidades aí são diferentes, né? Toda moto, no caso, tem seu propósito, é o que eu penso. Nenhuma moto vai ser perfeita em tudo, mas eu gostaria, no caso, de bater esse papo com vocês aí, tá bom? Separei aqui, no caso, alguns tópicos para a gente bater esse papo e eu colocar aí as minhas opiniões. Beleza? Galera, então é o seguinte, apareceu para vocês aí alguns pontos aí que no caso eu vou citar, tá? Primeiro ponto, né? É claro que a Versys, no caso 300, é uma moto mais estradeira, né, do que a XRE 300. Ela leva uma vantagem em relação à XRE. É uma moto, no caso, bicilíndrica, né? Refrigeração líquida. A moto, no caso, possui a sexta marcha. Já a XRE, no caso, por exemplo, é uma moto monocilíndrica, vai até só a quinta marcha, e isso, no caso, faz com que o desempenho da XRE seja infinitamente inferior na rodovia do que a Versys, né? A Versys, no caso, chegando aí a quase 40 cavalos de potência. Mas, galera, é aquilo que eu falei, né? Toda moto, no caso, tem seu propósito, mas a Versys aí, ela tem um problema em relação ao motor, que ele é um motor muito girador, né? É um motor que trabalha com uma rotação muito alta, até porque, no caso, veio derivado da Ninjinha 300, né? Que é uma moto esportiva, né? E ele trabalha num giro muito alto. Consequentemente, no caso, fazendo com que a moto, né, aumente o consumo, né? Uma, uma colocação que eu quero fazer também, por exemplo, se você estiver rodando ali até 107 km por hora, o modo econômico está ativado. Acima disso, né, o modo econômico é desligado e a moto, no caso, já começa a consumir um pouco mais de combustível, né, fazendo com que a média ali diminua, né, podendo chegar aí de repente a 21, 22, dependendo da velocidade 18, mas assim, realmente o desempenho da Versys comparando com a XRE é infinitamente superior, né? Você tem um lance, por exemplo, de andar engarupado ou de repente sem garupa, você tem uma resposta, no caso, muito boa, de repente, para fazer uma ultrapassagem. Você faz uma ultrapassagem com extrema segurança, né, em relação à XRE. A XRE tem momentos que ainda falta um pouco de fôlego, né? Isso na Versys não acontece, tá? Então, assim, galera, para quem gosta aí de fazer viagem, né, que de repente vai andar com garupa, vai andar engarupado, vai andar com bagagem, né, ou mesmo sem garupa, mas vai carregar bagagem, mala-tanque, alforjes. Então, assim, a Versys, ela se sai melhor nesse quesito, né? A gente sabe aí, por exemplo, que a XRE
você no caso coloca um garupa, a traseira da moto ela dá uma arriada significativamente, entendeu? Então isso são coisas que realmente vai deixando a desejar. Por exemplo, uma ultrapassagem, ela vai ter um pouco mais de dificuldade, ela não tem a sexta marcha, entendeu? Mas é uma excelente moto, né? Eu acho que a XRE, no caso, ela leva uma vantagem muito grande na cidade, no perímetro urbano, a XRE ganha disparado, né? Ela é uma moto mais ágil, por exemplo, que a Versys, né? Até porque a XRE, no caso, é uma moto mais leve. A Versys, no caso, é uma moto mais pesada, chegando aí a 180 quilos, enquanto, por exemplo, a XRE 300, ela fica na casa ali de 140 quilos. Então, assim, ela tem uma agilidade maior. Você sobe, por exemplo, uma calçada com extrema facilidade, porque a suspensão, no caso, o curso de suspensão da XRE é maior, né? Então você faz isso com muita facilidade. Um outro detalhe aí, por exemplo, também, galera, é aquela coisa. A Versys, né? Ela é uma moto que ela entrega em rotação mais altas. Então, assim, a troca de marchas, ela no caso é mais frequente. E isso, né, você andando com a moto na cidade, no engarrafamento, as pessoas de repente podem se incomodar em relação a isso, né? Já a XRE não. Ela traz um conforto nessa situação. Às vezes não é tão necessário que você troque as marchas com maior frequência, né? Porque ela no caso entrega com rotação mais baixa. E isso no caso é um diferencial. Agora, uma questão aí no caso de manutenção, né? Vamos falar sobre manutenção. Cara, se você for fazer as manutenções na concessionária, né? De ambas as motos vai ter um preço, no caso, salgado, né? Claro que a Versys vai sair com um preço maior ainda, tá? Infelizmente, a Kawasaki é uma montadora, no caso que tem um preço superior no caso da Honda, né? Então, assim, isso vai fazer com que, no caso, as manutenções sejam mais caras e mesmo que você não faça, né, as manutenções na concessionária, né, o preço ele vai ser mais caro. Tem a lei da oferta e da demanda, né? Então, assim, uma facilidade, por exemplo, também da Honda é que todos os estados brasileiros, no caso, têm uma concessionária da Honda. E isso, no caso, facilita bastante. Bem, então no quesito manutenção, né, a gente tem aí uma ligeira vantagem no caso para a Honda, para a XRE, que vai sair um pouco mais barato. Em relação, no caso, agora vamos falar de consumo. Né? Em relação a consumo, né, ponto para a XRE mais uma vez aí, que ela de repente é uma moto mais econômica, né, em questão de média, né? Você consegue fazer ali em torno de 30 quilômetros com litro de gasolina, né? De repente, da mão você faz até um pouquinho mais, mas vamos botar 30 quilômetros. Já a Versys, você consegue fazer aí no máximo 27, 26 quilômetros com um litro, isso se de repente você não enrolar o cabo. Se você for querer andar, por exemplo, a 120, 130, cara, ela vai beber demais, o consumo vai aumentar e no caso a sua média vai ficar na casa ali dos 21, às vezes 20 e às vezes chegando até a 18 quilômetros com litro. Né? Para uma 300 cilindradas, realmente no caso é um consumo muito alto. Então assim, galera, vamos partir agora no caso para falar de um outro tópico aí. Vamos falar sobre revenda, né? Cara, eu vendi minha moto, né, a XRE na época, eu coloquei um anúncio, em menos de uma semana eu tinha vendido a moto, né? Foi muito rápido, né? A procura também foi muito grande, muita gente me ligou, mas assim, questão assim, muito rápido eu consegui vender a moto, né? Inclusive vendi a moto na época muito bem, né? Vendi a moto acima da tabela FIP e eu não tenho o que reclamar, né? A Honda a gente sabe que é bem aceita, né?
Ainda mais tem essa facilidade também que qualquer estado brasileiro a gente vai encontrar uma concessionária Honda, o que, por exemplo, não acontece na Kawasaki, né? Somente nas principais capitais, aí de repente você, nas grandes capitais, você vai encontrar uma concessionária da Honda. Em alguns estados, por exemplo, brasileiros, você nem encontra, mesmo na capital você não encontra. Então, assim, é uma coisa que me preocupa, né, no futuro, se realmente eu querer vender a moto, se eu vou conseguir vender fácil. Eu acredito que não, né? Porque Kawasaki é complicado, tem gente que não gosta, até por a manutenção ser mais cara, né? Então a galera, no caso, geralmente fica ali Honda e Yamaha. Mas é uma coisa que eu espero, no caso, que eu esteja enganado, né? Espero que não demore, mas se você for olhar realmente, né, não vai ser tão fácil quanto vender, no caso, a XRE 300. Isso aí eu tenho consciência disso. Beleza? Uma outra coisa também que eu queria falar, passando agora para um próximo tópico, seria, no caso, falar de seguro, né? Em relação, eu sou aqui do Rio de Janeiro, então, assim, o seguro da XRE 300 aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, ele é surreal, né? Às vezes acaba até sendo inviável de você pagar, né? Se bem que eu sempre tive seguro na minha moto, né? Mas o seguro da Kawasaki, ele é menor do que, por exemplo, o seguro da XRE 300. Mesmo sendo uma moto mais antiga, né, a Kawasaki, no caso, sendo uma moto 2024, eu pago menos valor de seguro na Kawasaki, na Versys, do que de repente eu pagava na XRE 300. E também aquela coisa, né? A XRE 300 é uma moto muito visada, né, no Rio de Janeiro, para roubo, para furto. Então, assim, galera aí, os ladrões aí gostam bastante, né, dessa moto, né? Não tenho certeza em relação a Versys, mas acredito que é aquela coisa, né? Se você estiver no lugar errado, na hora errada, eu acho que vai qualquer uma, né? Mas a Versys, por de repente ser uma moto mais baixa, né, uma entrega de repente com um giro maior, ela demora a te entregar, depois também que ela atinja a rotação que ela gosta de trabalhar, ela te entrega com muita facilidade, mas até atingir, né, essa rotação, ela demora um pouco, né? Já a XRE, por exemplo, ela já te entrega já de cara, tá bom? Um outro detalhe aí, por exemplo, também que eu queria falar, né, seria sobre painel, né? O painel, por exemplo, das duas motos são bons, né? Mas eu dou um ponto maior aí pro painel da Kawasaki, né? Apesar do painel da XRE, por exemplo, ser um painel 100% digital, né? Eu acho o painel da Kawasaki um pouco mais completo, né? Ele dá uma mesclada ali com um analógico, né? O contagiro, no caso, é analógico e o restante é digital. Sendo que, por exemplo, tem velocímetro, indicador de temperatura, tem marcador de combustível, né? Tem indicador de marcha, né? Coisa que, por exemplo, a XR não tem, né? E assim, uma moto de praticamente quase 30 mil reais, 28 mil reais, e não tem indicador de marcha, sabe? Eu acho que são coisas assim que pecam, né? Que realmente deixam a desejar. Então, assim, você pagar 28 mil numa moto que não tem indicador de marcha, sabe? E aí você começa a buscar, né, outros modelos, outras marcas que de repente começam a te entregar, ou por uma diferença um pouquinho maior, começam a te entregar determinadas coisas que, é, outras motos não têm, né? Então, assim, ponto para Kawasaki nesse sentido. Eu acho o painel da Kawasaki, né, mais completo. Tem também o indicador no caso de economia, né, o marcador de indicador de economia de combustível, né, no modo econômico, que você está pilotando no modo econômico. Isso faz uma diferença, tem computador de bordo. Então, assim, nesse quesito, ponto para Kawasaki, tá? Em relação, no caso, à iluminação, né?
A XRE é uma moto, no caso, que está mais atualizada, né? Toda a iluminação dela, no caso, é LED. Então, assim, está infinitamente na frente do que a Kawasaki, que a iluminação é toda halógena, né? Mas, uma dúvida minha aqui, por exemplo, a galera costuma falar, um exemplo, né? O farol desse de LED, por exemplo, queima, né? Eu já vi relatos, né? Não tenho certeza. As pessoas falam que você tem que trocar o farol. Então, assim, você tem que trocar o farol inteiro, né? Aí você imagina você tendo que trocar o farol inteiro da XRE. Cara, não vai ser uma coisa muito barata, né? Já da VS, por exemplo, você vai ali, resolve uma lâmpada, um item barato, né? Você vai gastar infinitamente menos, no caso, para fazer essa substituição. Então, assim, agora é claro, né? Você com farol de LED, você tem maior eficiência, no caso, na iluminação durante a noite, né? As setas, no caso, em LED, a lanterna traseira em LED, coisa que a Versys não tem. Se bem que, na minha opinião, eu acho que não se deve, no caso, pilotar moto à noite, né? A gente tem que evitar ao máximo aí em relação a pilotar a moto de noite, só em caso de extrema necessidade. Atravessa um cachorro na rua, um buraco na pista você não vê, você vai acabar se acidentando e, na verdade, quem vai levar a pior somos nós. Beleza? Bem, galera, outro tópico que eu queria, no caso, falar aí é em relação, no caso, ao off-road, né? Não preciso dizer aí, né? Todo mundo já sabe que ponto para XRE, né? XRE, no caso, ela leva uma vantagem absurda, no caso, para quem gosta aí de fazer um off-road aí de vez em quando. Não tem nem comparação com a Versys, né? Então, assim, quem gosta de fazer um off-road, vai de XRE que você vai ser infinitamente, no caso, mais feliz aí. Ou até mesmo, no caso, a nova Saara aí, que no caso foi lançada, né? Porque é uma moto, no caso, que tem maior suspensão, ela é mais alta, né? O curso da suspensão, a suspensão, no caso, copia melhor a imperfeição do terreno, do asfalto, ela absorve mais as imperfeições do asfalto, mesmo na parte off-road e mesmo na parte do perímetro urbano, né? Isso aí a gente não tem nem o que discutir. Ponto para XRE. Cara, em relação a conforto, né? Vamos dizer assim, as duas motos são muito confortáveis, tá? Mas eu dou ponto para Versys, né? Eu tenho 1,83 de altura, né? Apesar dos meus joelhos, no caso, ficarem mais dobrados na Versys do que na XRE, né? A posição de pilotagem na Versys, para mim, ela é melhor em relação à minha coluna, né? Na XRE é uma coisa que eu sentia muito, né? Por exemplo, era de vez em quando eu tinha que me policiar e acertar a minha postura, né? Corrigir a minha postura, principalmente da coluna. Tinha hora que eu estava pilotando e você ficar todo curvado. Já na Versys eu não me preocupo com isso, entendeu? Dificilmente eu vou me preocupar com isso. A minha coluna fica mais reta, fica mais, sabe? A postura, no caso, fica melhor encaixado, né? Mas em relação aos joelhos, eles ficam mais dobrados, né? Ocasionando aí, no caso de uma viagem longa, um desconforto maior. Mas só pela parte da coluna eu dou ponto, no caso, para Versys. Beleza? Cara, um outro detalhe aí, por exemplo, seria a capacidade do tanque, né? A Versys, por exemplo, ela tem 17 litros de gasolina na capacidade no tanque. Já, por exemplo, no caso, a XRE 300, ela te dá uma capacidade de 13 litros, né? E para quem, né, viaja, isso é importante, sim, né? É uma moto que de repente vai te dar maior autonomia, no caso, ou intervalos de abastecimento. Isso acaba sendo importante. Então, nesse ponto aí, ponto para Versys, para quem deseja uma moto, no caso, para viagem, né? A Versys, no caso, sai na frente. Uma outra coisa também em relação à bolha, né? Em relação à bolha da Versys, eu tenho 1,83,
né? Então, assim, ajuda bastante, né, o vento. A XRE, por exemplo, não tem, né, não é uma moto que tem bolha. Então, assim, o vento ele vem todo concentrado no teu peito. Isso também, às vezes, gera um desconforto, né? Você, muito tempo ali pilotando, vai te causar algum incômodo. E a bolha, no caso, ajuda, sim, né? Mas ela não é suficiente, no caso, para jogar o vento por cima do capacete, tá? O vento, no caso, bate na bolha, ele sobe e ele geralmente bate na parte de cima do capacete, às vezes, causando também um certo desconforto e um certo barulho excessivo, né? Então, assim... Então, galera, para quem se sentir desconfortável com isso, né? A solução aí, no caso, é colocar um, uma bolha mais alta, né? Mais alongada, ou, né, colocar um defletor, no caso, na bolha ali, para amenizar, né, esse desconforto. Então, assim, galera, eu citei aí para vocês alguns tópicos, no caso no qual eu achei importante. Me desculpem aí se ficou faltando algum item, tá? Se galera, no caso, achar que faltou algum item aí, coloca nos comentários, que a gente, no caso, vai curtir, a gente debate, conversa. Possa ser que tenha, no caso, me fugido algum assunto, né? Então eu peço desculpas em relação a isso. Mas eu tentei, no caso, falar todos os itens aí, no caso, que eu acho importante e que eu penso, no caso, que seria bom, no caso, para a gente comentar. Eu acho que eu citei todos eles. Eu, por exemplo, tenho o intuito de viajar ao Atacama no futuro. Então eu resolvi, no caso, mudar para Versys, que eu acho, na minha colocação, é uma moto que de repente vai me trazer melhores experiências, né? Não dizendo que a XRE, no caso, seja impossível de fazer. Ah, é impossível de fazer uma viagem para Atacama com a XRE. Não, dá para ir de boa, né? Inclusive aí tem colegas no YouTube que já fizeram, né, essa viagem com a XRE, mas é aquela coisa, né? Como eu falei, cada moto tem seu propósito, né? E na minha visão aí, a Versys, no caso, é uma moto que vai me trazer, né, mais conforto, mais benefício, mais autonomia. Eu vou conseguir fazer uma ultrapassagem com maior segurança. Na hora que eu der a mão para querer ultrapassar, ela vai responder. Então, assim, tem tudo isso. E, cara, eu acho que, né, como eu falo, o que eu costumo falar, cada moto tem seu propósito. A gente nunca vai encontrar uma moto perfeita em tudo, né? Então eu queria, no caso, agradecer aí. Quem gostou, dá um joinha aí, curte o vídeo, se inscreve no canal, comente e compartilhe. Beleza, galera? Eu agradeço a todos aí e até o próximo vídeo. Abraço.